Olá a todos, eu espero que todos estejam bem. Por aqui tá tudo ok, exceto a vizinha que tá fazendo uma obra no andar de cima. Falei? Enfim, hoje a gente inaugura o capítulo 8 do nosso livro-texto. Esses são todos os tópicos do capítulo, mas nessa aula de agora vamos tratar apenas os dois primeiros ali. A lei de Biot-Savart, ela sintetiza os resultados experimentais da época numa equação para a gente determinar o campo magnético para qualquer geometria de corrente elétrica que a gente queira. E vão aplicar a lei em duas geometrias bem simples, beleza? Que é um fio retilíneo e um fio circular. E o segundo tópico, a força magnética entre condutores, e aqui a gente está falando de fios condutores retilíneos ou curvos, e vamos dar a magnitude dessa força entre eles. Lembrando que essa videoaula, ou até mesmo aula presencial, não substituem a leitura minuciosa do livro-texto. Vocês têm que entender as aulas como um guia ou mais um recurso didático para o ensino. Bom, então o que a gente pode dizer sobre o campo magnético gerado por correntes elétricas a partir dos experimentos? O Ørsted, em 1821, ele descobriu quase que acidentalmente que a corrente elétrica consegue gerar campo magnético nas proximidades do fio. Então, a agulha magnética ou a bússola, ela era defletida para alguma direção aqui, ou para cá, dependendo da corrente elétrica, né, da direção da corrente elétrica que passava pelo fio. E essa descoberta é importantíssima na ciência, beleza? De que o movimento de cargas, corrente elétrica, gera campo magnético. Logo depois desse fato, muitos cientistas se debruçaram sobre o fenômeno, tentando entender a geometria do campo ao redor desse fio aqui. Como é que esse campo magnético está orientado aqui, no espaço ao redor, né? Como é que ele depende da corrente elétrica, exatamente para onde as linhas de campo estão apontando, onde é que está o polo norte, onde é que está o polo sul, esse tipo de pergunta. Então, a partir dos experimentos, eu vou te mostrar as conclusões que a gente chega. Então, primeiro, para um fio longo e reto. Vamos olhar apenas para a direção e para o sentido do campo. A geometria mapeada causou muito espanto nos cientistas porque foi algo inesperado e nunca antes visto. As linhas magnéticas são circulares e concêntricas ao fio, ou seja, o fio é o centro dessas linhas. Aqui está representada uma carga positiva, aqui a velocidade da carga, né, por dentro do fio, as linhas de campo circulares e o vetor campo magnético tangente às linhas. Percebe que não existe exatamente o que a gente chama de polo norte e polo sul aqui nessa geometria. Isso é muito louco. A regra da mão direita nos ajuda a determinar a direção e o sentido das linhas. Aponta o seu dedão no sentido da corrente elétrica e os seus dedos vão indicar o sentido das linhas de campo quando você abraçar o fio com eles. Nesse caso aqui, o fio está no plano da tela, a corrente elétrica está descendo. Se você apontar o dedão para cá, os seus dedos eles entram na tela desse lado e saem da tela desse lado aqui. Então as linhas de campo giram nesse sentido. Ó. E se você inverter o sentido da corrente, você tem que inverter o sentido do dedão de tal forma que seus dedos vão sair desse lado do fio e entrar desse lado do fio aqui. Então aqui nesse ponto tem um campo magnético que sai da tela e aqui um campo magnético que entra na tela. Beleza? Então aqui olhando numa outra vista, certo? Isso aqui é o fio, representado aqui no meio. A corrente elétrica está entrando na tela. E aqui estão algumas linhas representadas no plano da tela, com o vetor campo magnético desenhado ou representado aí em cada linha. Isso aqui é uma foto real então de um fio, jogou limalha de ferro aqui nesse plano e quando a corrente elétrica passou, cada grão ou cada pó de ferro aqui se orientou como se fosse uma bússola, alinhando o seu norte-sul com o campo magnético. Legal, né? Então isso aqui você anota no teu caderninho, tá, querido? A próxima geometria é o que a gente chama de espira circular. Basta pegar um fio e dobrar em forma de círculo. Raio R aqui, legal? A regra da mão direita continua valendo, então se você pegar o seu dedão e acompanhar a corrente, em todo momento os seus dedos vão apontar para dentro da tela no centro da espira. Certo? Então aqui a gente vai ter um campo elétrico bem intenso por causa da contribuição de cada elemento de corrente ao redor do fio. E nessa geometria é interessante a gente notar que um observador olhando para essa imagem, ele identifica linhas entrando desse lado de baixo da espira e saindo desse lado de cima da espira. Então você define um polo sul e um polo norte no caso da espira.
que se assemelha muito às linhas de campo de um ímã permanente. Esse fato é que levou os cientistas a proporem que os ímãs intrínsecos das partículas elementares, como o elétron, eles eram produzidos pelo giro do próprio elétron, porque afinal de contas, um elétron que tem carga, se ele girar, né, ele é uma carga em movimento, o que geraria um campo magnético ao redor. Tá? Essa abordagem ou esse modelo está completamente errado, beleza? O elétron não gira em torno dele mesmo e o magnetismo dele é intrínseco, né? O magnetismo dele é o que define ele, na verdade. Então aqui é uma foto real de uma espira transportando corrente. No plano da tela colocou-se limalha de ferro e quando a corrente elétrica passou pela espira, cada grão de ferro aqui se comportou como a bússola de um ímã que se alinhou com o vetor campo magnético. Esse é o padrão que formou, beleza? Se a gente juntar várias espiras, a gente tem o que a gente chama de bobina. Uma bobina é o conjunto de várias espiras. Então vamos falar agora da lei de Biot-Savart, que é uma lei matemática que sintetiza os resultados que a gente acabou de discutir e agrega mais alguns outros numa expressão matemática apenas. Então o que a gente quer é o seguinte: vamos supor que a gente tem um fio condutor aqui, está passando corrente elétrica aí por esse fio tem uma geometria qualquer, e eu quero calcular o campo magnético nesse ponto P aqui. E a ideia é quebrar o fio em pequenos segmentos ds, que é um vetor que aponta no sentido da corrente elétrica. Cada elemento do fio ds contribui com um pouco do campo magnético naquele ponto ali. E se a gente somar a contribuição de cada segmento do fio, a gente tem o campo total naquele ponto. É claro que cada segmento está a uma distância r daquele ponto ali, diferente da anterior, né? E as experiências mostram que o campo magnético aqui depende da intensidade da corrente, depende da direção com que a corrente atravessa o fio, depende também da distância que o segmento está àquele ponto P, e essa dependência é o inverso do quadrado dessa distância. E também depende do ângulo θ, mais precisamente do seno do ângulo θ. Quanto menor esse ângulo aqui, menor a contribuição desse segmento aqui para o campo no ponto P. Então, sintetizando tudo isso, a gente tem a lei de Biot-Savart. É isso aqui que a gente tem. Ele depende dessa constante, né? Tem uma constante aqui que a gente vai falar dela daqui a pouco. Depende da corrente elétrica. É inversamente proporcional à distância ao quadrado. E esse produto vetorial aqui, na verdade, é a regra da mão direita para definir a direção e o sentido de B. Então, ds é o vetor elemento do fio que aponta no sentido da corrente. E r é a direção definida pela distância entre o segmento e o ponto P. Esse é o versor R, é um vetor unitário aqui. Então, se você usar a regra da mão direita e jogar ds sobre R, o teu dedão vai sair da tela, indicando que o campo nesse ponto sai da tela, que é justamente a regra da mão direita. Se você colocar o seu dedão ao longo da corrente, os seus dedos vão sair aqui do ponto P. Beleza, então se eu quero o campo total, eu tenho que tomar a integral de toda essa expressão. Tudo isso aqui é constante, sai da integral, sobra esses camaradas aqui dentro, aqui, certo? Então, para cada geometria, a gente vai ter que computar um produto vetorial, analisar a distância, fazer as substituições que a gente quer para ter nosso resultado. Aqui estão as definições que eu acabei de falar. E por último, μ0 é uma constante chamada permeabilidade magnética do vácuo. O valor dela é 4π vezes 10 a menos 7 Tesla metro por ampere. E ela é uma constante que aparece, como todas as outras constantes, por causa do nosso sistema de unidades. Então vamos aplicar essa integral em duas geometrias que são o fio retilíneo e a espira de corrente. Vou começar pelo fio retilíneo. Então aqui a geometria é a seguinte, pessoas. Tem um fio retilíneo ao longo do eixo X. A corrente elétrica está correndo da esquerda para a direita, como você está vendo aí. Eu quero calcular o campo magnético nesse ponto P. Esse ponto está a uma distância D do fio, vamos chamar assim, beleza? Distância D do fio. E o campo magnético aqui, ele é devido à contribuição de todos os elementos ds, que a gente vai recortar aqui o fio em elementos ds. Então aqui tem um elemento ds que aponta ao longo do fio na direção da corrente, e a distância do elemento ds até o ponto é r. O versor R chapéu
ele é definido ao longo dessa direção que liga ds ao ponto P. Aqui tem um ângulo θ, aqui tem um ângulo θ que não era para estar aqui, beleza? Vamos apagar ele. A gente chama de x a distância do elemento ds até a direção vertical que liga o fio ao ponto P, beleza? Só para porque a gente vai usar essa grandeza aqui daqui a pouco. Então vamos escrever a lei de Biot-Savart aqui. E o primeiro passo é computar esse produto vetorial antes da gente fazer qualquer integral aqui. Então vamos ver como é que essa geometria funciona. Vamos primeiro olhar para a direção e para o sentido do que dá esse produto vetorial, né? Então, pela regra da mão direita, se eu jogar ds sobre r, certo? Se eu jogar ds sobre r, o meu dedão vai apontar para fora da tela aqui, que é justamente a direção do campo B, certo? Então, esse produto vetorial me dá a direção e o sentido do campo B. Então, o campo B aponta para fora. Ou seja, na minha geometria, né, se o eixo x está aqui, o eixo y está aqui, apontar para fora significa apontar ao longo do eixo z. Então, a direção e o sentido disso aqui é ao longo do eixo z. E como eu sei que o campo B vai apontar para essa direção e sentido, basta apenas agora eu trabalhar com um módulo de toda essa coisa aqui. E não me importar mais com a direção, porque eu sei que o módulo que der aqui vai ser na direção z chapéu, certo? Vamos trabalhar com o módulo do produto vetorial. Eu sei computar um módulo desse produto vetorial, né? Eu pego o módulo do primeiro elemento, que é um comprimento ds infinitesimal, multiplico pelo módulo do versor r, que é um vetor unitário, por definição, módulo 1, e multiplico pelo seno do ângulo entre eles, seno de alfa. Alfa é esse ângulo aqui. E nesse triângulo aqui, nessa geometria que a gente conseguiu, o seno de alfa é o cateto oposto d sobre a hipotenusa r. Então, eu vou substituir isso tudo aqui por d sobre r. Vamos agora voltar na nossa integral. Olha que beleza, né? Então, tudo isso aqui na direção z chapéu, como a gente já tinha imaginado antes. Tá, então na integral ficou d, que é a distância que a gente definiu aqui, distância vertical, o elemento ds sobre r ao cubo. Essa integral ainda não posso fazer, porque eu tenho um elemento ds e um r ao cubo, que no fundo eles têm uma relação, só que você não pode integrar numa variável, sendo que a variável não está aqui, certo? Ela está implícita. Vamos ter que fazer uma substituição, tem que aparecer o ds aqui embaixo ou s. Pois bem, e a primeira substituição que a gente faz, que é para simplificar, você percebe que o fio está ao longo do eixo x. Então, tudo que a gente está chamando de S, que está deitado ao longo do eixo x, a gente pode chamar de dx, beleza? Que é um elemento x. Então, ds se torna dx. Bonito. A próxima mudança é olhar para o triângulo retângulo aqui e escrever r em função de x e d. Lembrando que d é constante, né? O que muda é o x e o r, porque cada elemento que eu vou pegar aqui para fazer a minha integral, você vai ter um r e um x diferente. Então, se eu olhar aqui o meu triângulo retângulo, pelo teorema de Pitágoras, vamos escrever aqui r quadrado é igual a x quadrado mais d quadrado. Muito bom. E r é igual a raiz quadrada de x quadrado mais d quadrado. Tá, até aqui beleza. Vamos jogar agora tudo isso aqui na integral de novo. Aí, que bonito. Eu não vou escrever mais a componente z, porque eu sei que tudo isso aqui já vai estar na coordenada z. Fiz as minhas substituições e esse cubo ele pode muito bem ser escrito como a raiz quadrada de todo esse elemento aqui, é o cubo. É isso aqui que a gente tem, beleza? O d eu tirei da integral porque é constante. Bom, vamos olhar para os limites da integral agora. Como esse fio ele é infinito, tanto para a direita quanto para a esquerda, a gente poderia colocar aqui uma integral de menos infinito até mais infinito. Mas eu não vou fazer isso porque não é aconselhável do ponto de vista do cálculo fazer esse tipo de integral. Então eu vou usar um aspecto de simetria. Como esse fio ele é simétrico ao longo do eixo y, beleza? O que eu tenho para a direita é análogo ao que eu tenho para a esquerda. Eu vou fazer uma integral apenas de 0 até infinito, considerando que aqui está o meu ponto, a minha origem, certo? O ponto zero do meu sistema de coordenadas. E o que der nessa integral para o lado direito, eu vou multiplicar por 2 para contemplar o lado esquerdo do fio. Beleza? Então, esse campo total é 2 vezes essa integral. Vou colocar um 2 aqui à mão. Acho que você entendeu o porquê. Certo? Então, vamos fazer a integral e no final multiplicar por 2 isso aqui. Essa integral você vai ter que ir lá na tabela de integrais olhar como se resolve ou se lembrar da aula de cálculo 1.
Aqui está toda a constante, aqui está o resultado da integral. Esse resultado tem que ser calculado em zero e em mais infinito, que são limites bem bizarros, principalmente o infinito aqui. Mas a gente consegue manipular essa expressão da seguinte maneira. O que eu fiz aqui foi colocar o x² em evidência. Colocando o x² em evidência, eu consigo tirar ele da raiz. Raiz quadrada de x² é x. E dessa maneira eu posso cortar o x em cima com o x embaixo. E o que eu tenho é o seguinte, ó. Maravilha. Então toda essa expressão aqui se resume a essa aqui de baixo. Por que isso é interessante? Porque quando eu substituir os limites da integral, quando eu colocar mais infinito aqui, essa expressão toda vai tender a zero. Então toda essa raiz quadrada vai tender a raiz de 1, que é 1. Então todo esse termo vai tender a 1 sobre d². Então quando eu uso esse limite aqui, eu tenho 1 sobre d² como resposta a essa integral. E quando eu uso o zero, eu vou ter o seguinte, eu tenho d² sobre zero, que vai explodir, um número vai explodir para infinito. Então todo esse denominador vai para infinito, 1 dividido por infinito vai tender a zero. Então o outro limite, quando substituído, tende a zero. Então ao final da substituição você vai ter 1 sobre d² menos zero, que é 1 sobre d². Então para terminar, o campo magnético pode ser dado como todo esse negócio aqui, 0i d2 sobre 4π, que é d vezes 2, né? Vezes 1 sobre d². Aqui eu posso cortar d com d, 2 com esse 4 aqui fica 2. E a minha resposta final, o campo magnético naquele ponto por causa do fio é dado por μ0i sobre 2π vezes d. Beleza? Então note que o campo ele é proporcional à corrente elétrica e inversamente proporcional à distância do fio. E aqui é a menor distância até o ponto que você está calculando o campo, beleza? Não é essa distância R aqui, é essa distância D. Então vamos aplicar isso aqui na outra geometria, que é a espira circular. A gente não vai pegar a espira circular logo de cara, a gente vai pegar apenas um segmento de fio, um arco de fio, que foi tirado de um círculo, beleza? É um arco circular aqui. E eu quero computar o campo magnético nesse ponto O, que está uma distância A do arco, ou seja, A é o raio da minha trajetória circular, beleza? A corrente elétrica está entrando aqui e saindo para cá. Na figura já está representado o vetor ds, o elemento do fio, apontando ao longo da corrente. Também está representado o versor R, o nosso versor unitário que define a direção, o ds até o ponto O. E esse arco ele compreende um ângulo θ. Beleza? Isso aqui vai ser importante daqui a pouco. Vamos escrever então a lei de Biot-Savart. E novamente, primeiro eu vou analisar o produto vetorial, mas aqui primeiro eu vou analisar a direção e o sentido dele, certo? E é fácil ver isso. Se você usar a mão direita aqui e jogar ds sobre r, tá aqui o ds, tá aqui o r, certo? Se você empurrar esse cara sobre esse, o teu dedão vai apontar o tempo todo para dentro da tela, que é o resultado que a gente tem quando a gente usa a regra da mão direita apontando o dedão ao longo da corrente e os meus dedos entram na tela aqui nesse ponto. Vamos chamar essa direção de Z de chapéu de novo. Beleza, então isso aqui define a direção e o sentido do campo B. Bom, como a gente sabe que ele entra na tela, então eu não preciso mais escrever o vetor. Eu posso só calcular um módulo dessa coisa toda. E o módulo do produto vetorial é dado por isso aqui, então. É o módulo de ds vezes o módulo do versor R, que é 1, vezes o seno do ângulo entre os dois. E aqui fica fácil porque o ângulo θ entre os dois é sempre 90 graus. Porque ds está paralelo ao fio e R está sobre o raio, o que define um ângulo de 90 graus entre eles, beleza? Isso aqui é 1. Então, no fundo, o módulo desse produto vetorial é ds. Vamos escrever a nossa integral de novo. Olha que elegante. E tem aqui uma coisa interessante, porque o R, que é a distância do elemento até o ponto O, ele é constante e igual a A, o raio da trajetória. E se ele é constante, ele sai da integral. Então vamos reescrever isso aqui. Ficou bastante simples. E essa integral é bem fácil, né? Se você somar todos os elementos ds que você cortou o fio, o que você tem é o comprimento S do arco, certo? Então isso aqui tudo é o comprimento do arco S.
Então vamos reescrever aqui mais uma linha. Legal. E o interessante é lembrar lá da matemática da definição de θ, né? Qual que é a definição de θ? Θ é igual o comprimento do arco que define ele dividido pelo raio. Então, o arco S pode ser escrito como θ vezes R, onde R é A. Substituindo na fórmula, eu vou cortar um A com A aqui e no final o que eu tenho é o seguinte, que é uma fórmula bem elegante, né, para calcular o campo naquele ponto devido a um arco qualquer. E se a gente quer expandir isso aqui para a nossa espira circular, a gente tem que lembrar que a espira é um círculo, ou seja, θ equivale a 2π radianos. Então, substituindo 2π aqui, a gente tem esse resultado. Maravilha, né? Que é o campo magnético no centro da espira circular. Apenas no centro, hein? Legal, você poderia ter perguntado, tá, esse fio e esse fio não contribuem com o campo também? A resposta é não, porque esse produto vetorial, quando resolvido para esse fio e para esse fio, ele dá zero. Porque o ângulo entre ds e r, nesse caso, para você computar o campo aqui, é zero. O que mata toda aquela integral ali, beleza? Então eu vou fazer um esquema resumido para você, porque eu gosto muito de você. Esse é o resumão que você tem, certo? Um fio longo e reto. As linhas de campo são circulares ao redor do fio. A regra da mão direita indica o sentido do campo e das linhas. Essa aqui é a intensidade do campo a uma distância r do fio, beleza? μ0i dividido por 2π vezes essa distância r. Para uma espira circular, você usa a regra da mão direita para descobrir a direção e sentido das linhas, sem problema. Aponta o dedão, né, ao longo da corrente e os seus dedos dizem a direção e o sentido do campo. E a intensidade do campo no centro da espira é dada por μ0 vezes i, dividido por 2 vezes r, onde esse r aqui é o raio da espira. Enquanto que esse r aqui é a distância entre o fio e o ponto. Para finalizar, né, se você tem uma bobina, que é um conjunto de espiras, N espiras, o campo no centro é N vezes o campo de uma espira apenas. Beleza? Então esse é o grande resumo. Vamos fazer uns exercícios de aplicação agora. Bom, eu vou pegar um fio longo que conduz corrente de 5,78 mA e vou encurvar o fio para formar uma espira circular de raio 1,89 centímetros. Você tinha um fio comprido e aí você fez uma voltinha nele aqui no meio, certo? Uma espira circular. E a pergunta é, calcule o vetor campo magnético no centro da espira. Tá. Esse campo magnético, ele é uma combinação de dois vetores. O campo que advém do fio reto mais o campo que advém da espira. Então vamos fazer essa conta por partes. 1. Vamos achar o módulo do campo devido ao fio reto. μ0i sobre 2π vezes a distância r até o ponto, que no caso aqui corresponde ao raio da espira. Então coloquei todos os valores ali. Se eu fizer essa conta, eu vou ter aproximadamente 6, eu vou colocar 12 aqui, vezes 10 elevado a menos 8 Tesla. É um campo bem baixo. Esse aqui é o módulo. A direção e sentido é dado pela regra da mão direita. Se você apontar o seu dedão ao longo da corrente, os seus dedos eles saem. Então esse campo aqui ele sai da tela. Beleza, então vamos computar agora o campo devido à espira. B da espira vai ser igual a μ0i dividido por 2 vezes o raio da espira, que é o mesmo Rzinho, tá? Então vamos fazer aqui a conta. Substituindo os valores, está tudo aí. E resolvendo isso aqui, eu vou ter 1,92 vezes 10 a menos 7 Tesla. Bom, é um campo baixo também. E a direção e o sentido. Bom, de novo, pela regra da mão direita, se você apontar o seu dedão ao longo da corrente, os seus dedos vão sair aqui no centro da espira. Então, aqui também é um vetor que sai da tela. Então, você tem dois vetores que apontam para fora, o resultante é a soma desses dois vetores. O campo B total, então,
Tá aqui a resposta final, 2,532 vezes 10 a menos 7 Tesla. Legal. Como eu quero a direção e o sentido, o vetor B ele tem que apontar numa direção aqui, né? Qual é a direção? Saindo da tela, e no nosso sistema de coordenada, sair da tela é o eixo Z. Então aqui você vai colocar um Z chapéu no final. Tá aí o nosso vetor campo B, no centro da espira. Vamos fazer mais uma aqui então, para pontuar as ideias. Dois fios conduzem corrente elétrica, dada pela corrente 1 é 15 A, a corrente 2 é 32 A. A distância entre os fios é 5,3 centímetros e eles são paralelos entre si. Calcule o módulo do campo magnético e a orientação em relação a x no ponto P da figura a seguir. Está aqui o ponto P. Aqui tem um fio, aqui tem outro fio, certo? Essa aqui é a corrente I1. Essa corrente está saindo da tela. Essa aqui é a corrente I2 e ela está entrando na tela. Beleza? Esse aqui é um corte dos fios, então. A distância entre os fios é D. Aqui tem uma distância R, que é a distância dos fios até o ponto P, onde eu quero computar o meu campo. Então vamos primeiro olhar para o módulo, certo? O módulo do campo. Vamos chamar o módulo do campo do fio 1 de B1, certo? E o módulo é μ0i sobre 2π vezes a distância que esse cara está do ponto P. E o campo B2 é igual a μ0i, aqui é I1, né? E aqui é I2, dividido por 2π sobre a distância R, que ele está do ponto P. Essas distâncias são iguais. Legal, né? E o exercício me ajudou. Ele disse que aqui tem um ângulo reto. Ó. Por que ele diz isso? Porque eu tenho um triângulo retângulo, então eu posso aplicar Pitágoras para escrever R em função de D, porque D eu tenho valor. Né? D eu tenho valor. Então vamos fazer essa conta aqui. Então R é D sobre raiz de 2. 3,75 centímetros. Esse é o R. Tá? Esse é o valor que a gente vai usar aqui nas nossas contas. Então, vamos calcular aqui o campo. Se você substituir todos os valores que você tem, você vai ter o seguinte. Beleza? Bom, esse é o primeiro resultado. Se eu substituir todos os valores aqui no campo B2, o que a gente vai ter é o seguinte. Legal? Tá, então até aqui tá fácil, tá tranquilo. Tá, o que pega agora é a parte vetorial. Eu vou até mudar de cor a corrente 2 aqui. Vamos fazer esse fio aqui azul. E eu vou começar por ele. Você tem que descobrir como é que o vetor campo magnético está orientado lá no ponto P devido a esse fio. E é a regra da mão direita que nos diz isso. Aqui indica que a corrente está entrando na tela. Então, se eu orientar meu dedão aqui entrando na tela, o meu dedo aqui no ponto P vai apontar para essa direção aqui. Ó. Esse aqui é o vetor campo B2, cujo módulo é dado por isso. As linhas de campo estão fazendo mais ou menos esse movimento aqui ao redor do fio. Agora, o campo B1, devido à corrente I1, é o seguinte, esse vetor aqui ele está saindo do quadro, né? Então se eu apontar o meu dedão para fora do quadro aqui, os meus dedos nesse ponto vão apontar para essa direção aqui, se eu conseguir fazer certo, B1. Esse é o vetor B1, cujo módulo é dado por isso. Então as linhas de campo estão fazendo mais ou menos esse movimento aqui, certo? Estão passando por aqui, ó. Legal? Bom, vou apagar essa coisa feia. Beleza, né? E como o ângulo entre eles é 90 graus, fica fácil de a gente achar a resultante. Se eu recortar B2 e colar no final de B1, eu vou ter essa figura geométrica e a minha resultante é esse vetor aqui. Certo? Que é justamente a hipotenusa do meu triângulo retângulo formado por B1 e B2. Esse é o campo B total. Então, o módulo de B ao quadrado é igual ao módulo de B1 ao quadrado mais o módulo de B2 ao quadrado. Então, B vai ser igual a raiz quadrada de B1 quadrado mais B2 quadrado. E se a gente fizer toda essa conta, a gente vai ter a seguinte resposta. Aproximadamente 1,9 vezes 10 a menos 4 Tesla. Essa é a minha resposta final. E o vetor aponta nessa direção e sentido. Ele está apontando aqui na vertical. Essa linha aqui, beleza? Legal esse problema? Bacana esse exercício? Tudo bem com a geometria?
Então, se você não se convenceu ainda do que a gente fez até agora, eu sugiro que você reveja a aula e leia o livro. Vamos falar então da força magnética entre condutores. E por condutor, entenda dois fios retilíneos, certo? E aqui a gente tem que lembrar o seguinte: um condutor que transporta corrente, quando numa região de campo magnético, sofre ação de uma força magnética dada por isto aqui, que a gente já está careca de saber. Corrente elétrica vezes o produto vetorial do vetor comprimento do fio, que é um vetor que aponta ao longo do fio na direção da corrente, com o campo magnético. E se você faz o produto vetorial aqui, pela regra da mão direita, jogando L, vamos supor que L seja esse cara aqui, L sobre B, e aqui no nosso caso o B ele está entrando no quadro, então se você joga L sobre B, o teu dedão vai apontar para cá. Aqui está a força magnética. Então esse fio ele vai defletir para cá, por causa de uma força magnética. Certo? Isso aqui a gente já sabe. O módulo dessa força magnética pode ser calculado assim, certo? Corrente, o comprimento do fio, módulo do campo e o seno do ângulo entre eles. Na nossa geometria, o ângulo vai ser sempre 90 graus aqui, sem problema nenhum. Vamos supor agora que eu tenho dois fios longos, dessa maneira aqui. Certo? Esse primeiro fio aqui transporta a corrente para cima, ele gera um campo circular ao redor dele. Vamos supor que eu queira computar o valor do campo a essa distância D do fio. E a essa distância D do fio, eu vou colocar um outro condutor que também transporta corrente. Então, como é que fica o campo magnético devido ao fio 1, lá no ponto D, lá na posição D, beleza? Tá aqui. É o μ0i sobre 2π vezes D. Como esse fio 2 transporta corrente, ele vai sofrer ação da força magnética, porque agora aqui, nessa região, a gente tem um campo magnético que está entrando no quadro pela regra da mão direita. Então a força magnética sobre o fio 2 devido ao campo do fio 1 é dada por isto aqui. É a corrente que ele transporta vezes o comprimento dele vezes o campo naquela região que é B1. Tá? Então se eu pegar B1 e substituir aqui, eu vou ter no fim a fórmula da força sobre o fio 2. μ0 vezes o produto das correntes vezes o comprimento do fio dividido por 2π vezes a distância entre os fios. E pela terceira lei de Newton, se essa é a força aplicada no fio 2, o fio 2 vai aplicar a mesma força contrária, mas de mesmo módulo lá no fio 1. E se você aplicar a regra da mão direita, você vai descobrir que a força sobre o fio 2 é para cá. E pela terceira lei de Newton, a força sobre o fio 1 é para cá. Porque afinal de contas, o fio 2 também está produzindo um campo aqui nessa região. Ó. Vou colocar um menos aqui para ser mais rigoroso. E olha que interessante, os fios eles se atraem. Eles vão se deformar desse jeito aqui, ó, se atraindo mesmo. E fica a dica, né? Pela regra da mão direita, se as correntes são paralelas, os fios se atraem. Se as correntes são antiparalelas, os fios se repelem. Antiparalelo é quando a corrente de um condutor vai num sentido e no outro condutor vai no outro. Nesse caso aqui, a força vai tornar os fios, vai repelir os fios, beleza? Desse jeito aí que a gente tá vendo. Legal, né? Então anota essa expressão no teu caderno e vamos partir para o final da aula. E aqui tem um último comentário bem interessante, que é a definição da unidade ampere, utilizando a força magnética nos condutores que a gente acabou de ver. Quando a gente separa dois fios longos, paralelos e idênticos, por uma distância de 1 metro, a gente passa corrente pelos dois. Quando a força chega a 2 vezes 10 a menos 7 newton para cada metro de fio, a gente define a corrente que está passando pelos fios como 1 ampere. É a definição de 1 ampere. Legal? Então, leia de novo, se convença disso. E agora a gente vai fazer um último exercício. Esse exercício está no livro. Então, vamos lá. A geometria é a seguinte. Tem dois fios deitados aqui. Você pode dizer que eles estão no solo. Esses dois fios aqui deitados, eles são paralelos e transportam a mesma corrente na mesma direção e sentido. Aqui no alto tem um terceiro fio. Esse fio ele tem um comprimento L e transporta uma corrente I1 antiparalela aos outros dois. O exercício fornece a distância A entre os dois fios que estão deitados, 1 centímetro,
Ele também define o comprimento do fio, 10 metros, e a massa dele, 400 gramas. A corrente I1 é 100 ampere. Boa, é corrente pra caramba, hein? E a pergunta do exercício: qual deve ser a intensidade da corrente I2 para que esse fio I1 levite sobre os dois fios, formando um triângulo equilátero entre eles? Está vendo aqui? Ou seja, a distância entre os fios é sempre A. Muito boa essa pergunta, hein? Se eu fizer um desenho de frente desse problema, isso aqui vai me ajudar a ver o problema. Então, imagina que tem uma pessoa aqui olhando de frente para o sistema e ele vai ver o seguinte, ó. Esses dois fios estão no chão e esse terceiro fio está aqui no alto, certo? Para esse camarada, a corrente I2, que são os fios de baixo, estão entrando no plano aí que ele definiu, certo? Entrando no plano. Então, aqui uma corrente que entra, uma corrente que entra. E a corrente do cara de cima sai. É isso aqui. Bom, se esse cara aqui. Bom, aqui está o solo, beleza? E se esse cara aqui levita, é porque a resultante das forças sobre ele é nula. As forças se anulam. Eu sei que existe a força peso sobre esse cara vertical para baixo. Tem que ter uma resultante para cima para anular a força peso. Essa resultante para cima vem da força magnética devido aos dois condutores. Olha só, primeiro esse camarada aqui da esquerda. Essas correntes são antiparalelas, então aparece uma força de repulsão entre eles ao longo da linha que une os dois, certo? Então essa força é a força magnética desse primeiro fio. E existe uma outra força magnética devido a esse outro cara, são correntes antiparalelas também, então tem uma força de repulsão para cá, que possui o mesmo módulo, na verdade, que essa daqui. Porque as correntes são iguais e as distâncias são iguais. É isso aqui que a gente tem. Bacana? Aqui tem A também, só para garantir. Bom, vamos escrever a fórmula que a gente acabou de ver. A força magnética no condutor é igual a μ0 vezes o produto das correntes vezes o comprimento do fio dividido por 2π vezes a distância entre eles. Bom, como os condutores são iguais, vamos fazer essa conta uma vez só. O módulo da força magnética, que vai ser igual a 0,02 vezes a corrente 2, que eu não conheço. Legal, voltando para a geometria aqui, quando você decompõe esse vetor nessa direção e nessa direção, você vai fazer a mesma coisa que esse outro cara. Vai ter uma componente nessa direção e uma componente nessa direção. Os vetores são iguais, então essa componente anula essa daqui, certo? O fio fica em equilíbrio na direção x aqui, e também vai ficar no equilíbrio na direção y, porque a soma desses dois vetores tem que ser igual à força peso. Beleza, tá ficando bonito. Vamos calcular essa componente aqui agora. Deixa eu desenhar a geometria aqui de novo. Isso aqui é meu triângulo equilátero, certo? E acho que você sabe que os ângulos internos do triângulo equilátero são 60 graus para todo mundo. Então, essa força que está ao longo desse lado aqui, quando projetada sobre esse eixo vertical, ela está sendo projetada sob um ângulo de 30 graus. Metade da abertura de 60. Beleza? Então eu vou desenhar até essa componente aqui para você enxergar melhor, que essa projeção em cima de y é a força cosseno de 30. E aquela componente que foi anulada é a força vezes o seno de 30. Legal? Deu para sacar esse desenho terrivelmente mal feito que eu fiz aqui? Tá, então vamos terminar a conta aqui. Eu vou dizer que essas duas componentes, que é 2 vezes a força magnética cosseno 30, projetado para cima, tem que ser igual à força da gravidade, m vezes g. Então, 2 vezes 0,02 vezes I2 vezes o cosseno de 30 tem que ser igual à massa do camarada, que é 0,4 kg, vezes a gravidade. Bom, resolvendo tudo isso aqui, a gente vai conseguir I2, que é aproximadamente 113 amperes. É uma bela corrente elétrica, hein?
Afinal de contas, tem que levitar um fio de quase meio quilo, certo? Cara, esses exercícios são bacana, tá? São geométricos, envolvem lei de Newton, envolve decomposição de forças. Ele é bacana para a área de vocês porque envolve geometria, né? E vocês trabalham com geometria o tempo todo. Legal? Então, essa é a primeira aula do capítulo 8. Espero que tenham gostado. A lista vai estar no Siga A. E então, bons estudos. Abraço a todos.